Jacó, tem que falar em Luiz Gonzaga, pode falar em todo mundo, mas a missa do vaqueiro, pra gente, é a realização também de um sonho desse povo que gosta de forró. Eu sinto saudade de Luiz, porque eu ainda gosto de dançar o forrozinho de pé de serra, aquele que a gente fica até o dia variar. Eu sinto saudade de Luiz, porque eu ainda gosto de dançar o forrozinho de pé de serra. Vamos embora, Serrinha! Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Da ribação, no despertar da passarada, Jesus mais do que nunca entre nós, na missa do vaqueiro. E com muita alegria agora a gente vai dar início à Santa Missa. Na liturgia de hoje, descobrimos o rosto de Deus, nosso Pai, sempre inclinado a nos acolher e atender às nossas preces. Ele nos reúne como filhos e filhas, a presença do tempo é sertão, o canto é divino, é humano. Jesus no céu, nas pedras, na caatinga, em luta e em todos, onipotente, onipresente, Jesus nordestino, Jesus sertanejo, a caatinga primeiro que abre a cena da missa que o tempo criou, a missa do vaqueiro. Festa do vaqueiro de Serrita, aqui onde a gente tem um grande encontro do Nordeste em torno da cultura do vaqueiro. Eu tenho a satisfação de ter participado pelo menos 10 vezes desse evento, ou do evento da festa, ou da missa propriamente dita. Aqui a gente reúne a cultura do povo, a cultura do amor, a cultura do forró nacional, em nome de Luiz Gonzaga, em nome do Padre João Câncio. Então eu estou aqui muito feliz por participar mais uma vez desse evento. Esse evento, para mim, é um evento que defende a nossa cultura, o vaqueiro, que realmente nós passamos aqui. Nessa geração de hoje, que não é filho de vaqueiro, é neto, do vaqueiro. Então é um evento que defende as nossas raízes. Se você olhar no rosto de cada pessoa que passa aqui, você vai encontrar muito vaqueiro, tanto vaqueiro de vaquejada, vaqueiro de prega de boi. A felicidade no olhar dele de estar sendo reconhecido, né? E usando o nome de o maior vaqueiro que já existiu entre a gente, Raimundo Jacó, primo do grande Luiz Gonzaga, que foi o fundador desse evento, junto com o Padre João Câncio, o cantador Pedro Bandeira. Então, isso aqui define a missa do vaqueiro. Se você nunca viu festa que resgata a tradição das corridas de Mourão, pode vir que a vez é esta. E se quiser dar de testa com uma moça bonita pra amar sem fazer fita, com um rostinho faceiro, pode vir para a Serrita, a capital do vaqueiro. Se você quiser dançar, brincar, farra e beber até o dia amanhecer, não pense em outro lugar, tem sanfoneira a tocar, que a multidão agita, se pergunta o povo grita, vem passando esse roteiro, seja bem-vindo a Serrita, a capital do vaqueiro. A Missa do Vaqueiro foi um projeto idealizado por João Câncio, que contou com a parceria de Luiz Gonzaga e de Pedro Bandeira. Eu acho que logo na primeira edição a missa já repercutiu para o mundo sobre as injustiças, as impunidades que reinavam aqui no sertão. Então ela surgiu meio como que um ato de protesto. Começou com a missa, muito simples, no meio do mato, inclusive. As primeiras missas, os relatos que nós temos, eram missas realizadas na Caatinga mesmo, no sítio Lages, onde foi encontrado o corpo do vaqueiro Raimundo Jacó.
Então as primeiras missas eram de forma muito rústica o ambiente, né? Não tinha estrutura, não tinha transporte, não tinha estrada, eram os vaqueiros mesmo a cavalo, o próprio padre ia a cavalo para o local. Então foi ali que começou esta experiência muito forte, muito profunda. O repertório da missa do vaqueiro, ele é bastante voltado para a realidade religiosa popular e, claro, do homem sertanejo, que tem como ícone mais forte a figura do vaqueiro. E todo o repertório da missa em si, toda a liturgia, os cânticos, os instrumentos, as indumentárias que entram ao longo da missa, a celebração, as orações, elas correspondem a uma missa própria da liturgia católica. Daqui de Exu, para a gente ir para lá, era muito difícil. Então tinha, naquela época, tinha uns riachos às vezes, o carro atolava, tinha que parar para a pessoa abrir caminho, cortar galhos que atrapalhavam. E as pessoas que estavam sempre presentes eram pessoas dali da comunidade e alguns amigos que Tio Gonzaga convidava e tinha interesse de conhecer. Tio Gonzaga foi uma pessoa que divulgou muito a missa do vaqueiro, divulgou demais. Aonde ele ia, em cima do palco, ele falava. Contava a história, porque, como todo mundo sabe, essa missa foi através de uma música que ele cantava, que era a Morte do Vaqueiro. Participou dessa construção e o quinteto foi montando os arranjos, foi criando essa parte melódica junto com o Janduí, e toda essa parte musical da missa foi construída junto com o Janduí, Quinteto Violado e Luiz Gonzaga. Nem cheguei perto, porque eu não ia não. Era de arrancar os botões da camisa uns nos outros, é uma coisa... gente demais, demais. É porque a gente vive sofrendo. Quem luta, não tem jeito para não sofrer. E o cabo não tem outra coisa a se valer de Deus, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu chego lá. E aí leva por esse lado assim. O sertão das capitanias que hoje, né, está na área do que a gente chama de Nordeste, elas foram ocupadas a partir da expansão que vem do litoral, né, no momento em que a coroa portuguesa proíbe a criação de gado junto à plantação dos canaviais. A criação de gado que abastecia a cana, né, que a criação de gado era feita para abastecer de carne, né, a área da cana-de-açúcar, né, essa criação de gado vai se internalizar, né, vai para o interior, que é uma coisa ecologicamente completamente problemática, porque a Caatinga não era uma área para você criar gado, ela não é adaptada, quer dizer, o gado vai provocar uma destruição bastante importante nessa região, né, do semiárido. Essa penetração vai se dar a partir dos rios, né, daí porque uma das divisões tradicionais
do território do sertão eram as ribeiras, né? Então o gado era inclusive marcado com o símbolo da ribeira ao qual ele pertencia, ou seja, que margem de rio a fazenda estava, né? É uma penetração extremamente violenta, porque vai sofrer, evidentemente, a resistência das tribos indígenas, né? Então essa ocupação desse território também vai se dar, né, através do confronto com os índios, da matança dos índios, né, que também vão ser utilizados como mão de obra, né? Quer dizer, as origens mais remotas do que se chama vaqueiro, na verdade são descendentes de índios, quando não são índios, domesticados, que vão ser utilizados para tomar conta do gado, né? Gado que era criado em grande medida à solta, né? Você não tinha ainda as cercas, você não tinha as divisões muito claras das fazendas, os rebanhos se misturavam, e por isso, num determinado momento do ano, você tinha o que se chamava de apartação, né? Os vaqueiros iam separar os rebanhos, né? Essa é a origem também mais remota da vaquejada. A vaquejada é originada da apartação. Você ia apartar os rebanhos porque você tinha que fazer, todo ano você tinha que fazer aquilo que se chamava fazer a sorte, porque os vaqueiros eram pagos em espécie. Então os vaqueiros cuidavam do rebanho durante um ano, no final do ano eles tinham um determinado número de bezerros, um determinado número de animais novos que nasceram naquele ano. Eles tinham uma percentagem, podia ser a quarta, então uma quarta parte, uma terça parte, né, das crias nascidas, o que fazia com que esses homens fossem também tendo o seu pequeno rebanho. Então nós ser vaqueiro é uma luta grande. A gente nasceu e se criou nessa luta. Desde pequeno. E aí a gente nunca deixou não. E a gente acha bom demais. Rapaz, ser vaqueiro, primeiro ser vaqueiro é gostar. Tudo que você faz com amor, isso é que é importante. Primeiro o amor, de gostar daquela profissão. Se você não gostar, não adianta. Não adianta você vestir um gibão, uma perneira, e só para dizer, não, vou vestir só para isso. Não, você tem que ter uma afinidade. Se vai para uma missa, a missa, quando você vai para a missa, você vai para quê? Para assistir a missa do vaqueiro. Você não vai para dizer, não, vou para a missa para beber. Não, você vai para assistir a missa. Então, a parte religiosa, ali significa aquele momento do vaqueiro. Me parece que, quando a gente fala de vaqueiros, a gente está se referindo a um tipo de sujeito em determinado contexto de relações, de significados e sentidos tradicionalmente estabelecidos num ambiente, digamos assim, onde a criação do boi encontra certas adversidades que passam a ser dominadas por ele no lidar com esse animal. Cada município tem uma tradição diferente, né? E Serrita carrega essa tradição porque, na verdade, Serrita tem muito vaqueiro ainda, apesar de hoje em dia a profissão de vaqueiro não seja mais como antigamente, que antes tinha muito mais vaqueiro do que hoje, mas Serrita ainda carrega esse nome por ter muito vaqueiro. O que é a cultura popular? A cultura popular, portanto, é um conceito que surge num determinado momento histórico, todo conceito surge num determinado momento histórico e vai recobrir determinados elementos da realidade, da empiria, né? Você vai dizer o que é cultura popular, o que não é, né? Quer dizer, o conceito de cultura é complexo justamente porque tudo é cultura, né? Quer dizer, o homem é um ser cultural, tudo aquilo que ele produz, inclusive o seu próprio corpo é cultural, o seu próprio corpo é produzido culturalmente, né? Então, como cultura é tudo, fica muito difícil dizer o que é, porque, né, todas as dimensões humanas são culturais. Quer dizer, a ideia de Nordeste, ela tem dois elementos fundamentais na sua definição. Quer dizer, quando você vai pensar uma região, você tem que pensar o que a particulariza, por que ela é uma região, o que ela tem de diferente das outras. Então o Nordeste tem dois elementos fundamentais, né, na sua definição, que é a sua natureza. Então a ideia de que o Nordeste é semiárido,
é sujeito à seca e, portanto, ele é distinto das outras áreas do país. E a dimensão cultural. A ideia é que nós temos uma cultura particular pelo fato de a cultura dessa área do país não ter sofrido influências estrangeiras. Porque como não houve a imigração estrangeira para cá, não veio imigrantes para cá, a gente preservaria aquela cultura que vem lá das raízes ibéricas. E essa ideia de cultura nordestina, que a gente tem na cabeça até hoje, ela foi sendo construída pelos folcloristas. Então, assim, esses estudiosos do que se chama folclore, que na verdade é o momento em que essas elites tradicionais estão em declínio, né? Elas começam a sentir saudade, né, de costumes, de hábitos, de tradições que caracterizavam a sua vida e que estava desaparecendo com a vida moderna, com a vida urbana, com o capitalismo. Assim como o Nordeste surge da saudade de um determinado tempo de glória e tal, o Nordeste surge como se fosse um espaço do passado. A cultura nordestina também é um espaço, é uma cultura vista como tradicional, artesanal, não industrial, né? Não moderna. Quando a gente fala num ambiente cultural, num espaço cultural, é aquele espaço que a pessoa tem uma tradição de comer, de vestir, calçar, dançar, falar, né, e se expressar. O vaqueiro ele vai se expressar dessa forma aí, no trabalho. A vida dele é aquele ambiente. Né? Ele entrar numa mata fechada e vai arriscar a sua própria vida, mas que ele se sente naquela obrigação. Por quê? Porque é para ele sobreviver, é uma forma dele sobreviver. E outra, é uma autovalorização que ele tem para si próprio, porque todo aquele processo que ele faz, desde vestir a sua roupa de cor, desde menino, né, ele já nasceu num ambiente, vendo aquilo, ele se sente interagindo naquele meio, ou seja, por que não é qualquer pessoa que pode ser um vaqueiro? Né? Para começar, uma pessoa para ser vaqueiro ele tem que nascer num ambiente que propicia aquilo. Ou seja, então é normal você ver um vaqueiro entrando na caatinga, ele se machucar, sair quebrado, no olho vazado, demonstrado na barriga, que é como muitos vão falar. Por quê? Porque aquilo ali para ele é normal. Ele se criou a venda aquilo. Por que ele vai ter medo de entrar na caatinga se ele viu aquilo desde menino, vê que dá certo e tem uma questão religiosa também por meio, né? Que é o que vai fazer ele ter uma autovalorização como figura que transmite aquele conhecimento e repassa aquilo para as outras pessoas, então para ele sobreviver. Na prática, eu descobri que essas peças tradicionais do vaqueiro, os objetos de montaria, são peças de grande durabilidade. Então não ia garantir uma renda para esses vaqueiros artesãos. São peças caras, que normalmente são compradas pelo dono da fazenda e doada para o vaqueiro. E ele dura em torno de 8 anos. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma releitura de toda a simbologia contida nessas peças tradicionais e aplicamos num produto contemporâneo, de valor acessível a todos. Como era o caso da necessaire, era o caso da gente transformar o terno do vaqueiro num souvenir. Com todas as peças, mas um souvenir de forma a ficar mais acessível para as pessoas. Uma variedade grande de inovação. A gente tem esse alto poder e capacidade de inovar, criar. Né? É diferente você... copia muito, né? A gente cria. É diferente de você fazer um chapéu. O pessoal do Sergipe faz chapéu, mas aí lá no Salgueiro faz chapéu, lá no Sul faz chapéu, lá na Bahia faz chapéu. Tem a luminária. Luminária de couro. Onde é que existe outra luminária de couro? Você vai achar alguns abajures de couro, mas não tem a luminária com a característica nossa e com aquele desenho, um estilo totalmente prioritário nosso. Tango, 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 tango.
cantar, o teu nome esquecido nos quebrar. Essa festa é muito boa e aqui não fico só. Quando vinte me sua velha, a poeira faz pó. A festa dos animais, vim fazer uma homenagem para Raimundo Jacó. Eu aqui também não tô só nessa festa tão bonita. E se eu falar a verdade, eu sei que você acredita. Eu sou Raimundo Menezes e essa é a primeira vez que eu venho a Serrita. Essa festa tão bonita que tem boa dedicação. Tem vaqueiro de terneira, tem vaqueiro de gibão. Por isso sou roboiador e dou muito valor, o vaqueiro do sertão. Ao chegar nessa festa eu fiquei emocionado. Vaqueiro pra toda banda e é gente pra todo lado. Eu aqui fiz os meus cálculos, que Serrita hoje é palco da grande festa do gado. Irineu neste momento, ofertando seu gibão, representando o folclore, a cultura e a tradição, a camisa que ele usa nas festas de apartação. O Wilson do Mestre oferece a perneira. Esse aí traz a perneira, que tem uma roupagem bela. Tem uma origem já diferenciada, né? A morte de Raimundo Jacó, de forma inexplicada. Segundo, a iniciativa de Padre João Câncio com Luiz Gonzaga fizeram deste momento inicial, de fato, um grito pelo sertão inteiro, por justiça, para que as autoridades, o povo de modo geral, olhassem mais para o vaqueiro. Ele era um homem de fé, juntamente com a sua família, e a missa ela vai despertando ainda mais nas pessoas esta intimidade com Deus a partir da força do homem nordestino. E um outro diferencial é que a missa do vaqueiro em Serrita já se tornou tradicional em todo o Brasil e até fora. Então, diferente de outras missas que ainda não tem este porto, que não tem este marco na sua origem. A missa do vaqueiro, a gente pode dizer assim que a missa do vaqueiro foi quem abriu as portas para o Coral Apoio. O primeiro show do Coral Apoios, lá em 99, foi a abertura do coral, foi na missa do vaqueiro. Então a gente tem uma relação muito forte com a missa do vaqueiro, porque vários artistas de nomes nacionais que se apresentam na missa do vaqueiro e outros que não se apresentaram ainda, mas que têm um grande desejo de se apresentar na missa do vaqueiro. Então a missa do vaqueiro que abriu as portas aqui para o Coral Apoios, a gente todo ano já sabe que tem ali, vamos dizer assim, o nosso lugar garantido, porque Coral Apoios e Serrita e missa do vaqueiro tem uma relação muito grande. A morte do vaqueiro não por conta de um acidente, digamos assim, de trabalho, né? Mas na forma como se deu, né? Essa morte que é homenageada na missa, que pelo menos foi a razão da existência desse ato ritualístico e tudo mais, essa morte, eu acho que ela pode trazer outras questões além daquelas que a gente mencionou, que teriam
ou daria uma certa historicidade para a prática do vaqueiro. Gonzagão que levantou tudo isso, né? Se não fosse Gonzagão, talvez não tivesse essa fama toda, na verdade. Gonzagão, rei do Baião, em plena fama e tal, e levantar essa bandeira do vaqueiro através do primo dele, né? Que foi assassinado. Então, a cada ano tem mais gente. Por incrível que pareça, esse ano foi dos anos que teve mais gente, mais do que os outros, em plena crise, mas tinha mais vaqueiro, tinha mais populares lá para assistir. Aqui é um momento que a gente se encontra, amigos, colegas vaqueiros. E todo esse sertão, essa cidade, Floresta, Belém, Salgueiro, Penaforte, Parnamirim, Uricuri, Exu, Bodocó, Granito, se encontramos aqui em Sergipe, todo ano, tantas outras regiões. Então, é um momento muito interessante para nós que somos defensores da cultura do vaqueiro. Então, como vaqueiros, tesão e poeta, então, Parque João Campos, Missa do Vaqueiro, em homenagem a Raimundo Jacó, Sítio Laje Sergipe, para mim é um compromisso todo ano encontrar com meus colegas vaqueiros. A missa do vaqueiro, eu acho que é uma tradição do sertanejo, né? A maioria do sertanejo, se você for olhar, a maioria do sertanejo, todo ele é católico, né? Então é uma tradição. O pai vai, aí o filho vai, e aí sucessivamente. Para mim é a festa mais bonita, a melhor do mundo, não é nem só do Brasil, até onde eu conheço. Né? E olha lá, tem em São Paulo em todo canto, mas é um espaço agradável, entendeu? Aberto, você fica muito à vontade lá, frio, a pessoa que... É por isso que o turista gosta muito, porque ele se sente como se fosse um vaqueiro naquele local, sem a tecnologia, sem nada, entendeu? Sem hotel, sem nada. Isso é que é interessante, né? E para nós também é a melhor época, entendeu? Para a venda do produto, né? A gente expõe lá. Isso também está ligado, né? Artesanato, missa do vaqueiro. Exato. Se tem a missa do vaqueiro, tem o vaqueiro, a pessoa já falou, tem artesanato disso aí, não esquece do artesanato disso aí, porque a gente faz, né? A peça do vaqueiro faz tudo de vaqueiro, tá tudo ligado. Tudo ligado. Pra eu levar aquela bandeira ali foi primeiro o atentado da França, não foi? Teve da boate, né? Aí eu tava em casa com minha mulher assistindo o jornal, aí aquilo ali eu... Porque primeiramente mexe com vida, né? Aí eu digo, não, quando eu for pra Serrita, que é uma missa que dá... Que a mídia tá muito em cima. Aí eu digo, quando eu for pra Serrita eu vou levar uma bandeira representando esse povo. Aí só que aconteceu outro fato mais interessante na minha cidade. Na missa do vaqueiro de Nazaré, tinha dois camaradas se beijando ali, e o camarada meteu o cacete neles dois. Aí eu digo, mais outro motivo para eu levar as duas bandeiras. Foi esse motivo de eu levar para Serrita. Se você perguntar, essa bandeira mexeu? Mexeu. Tem um lado do preconceito, tem um lado do preconceito. O preconceito ele ainda existe, o preconceito ele é fora do comum. Nós em pleno século XXI, é tanto que ali naquela hora ali, até o próprio bispo mandou enrolar a bandeira. Aí claro, eu não enrolei a bandeira porque eu vi que já estava o preconceito ali. Em pleno século XXI, e o próprio Papa fala sobre isso, né? Só que eu sou um caba bem esclarecido, eu peguei e disse, não vou enrolar não, vou só me separar, meu colega enrolou a dele, eu vou me separar, porque todo ano a gente está em Serrita com essas bandeiras aqui. No lugar de 3 são 6. 2 de Floresta, 2 de Pernambuco, 2 do Brasil. Eu peguei e disse, não, eu vou me separar e vou deixar ela aberta. É tanto que o próprio bispo ia ter que me coisar, que ia apresentar o buzo lá, né? E no peitoral do meu cavalo tinha, diga não preconceito. E de todo jeito eu ia ter que subir lá para ofertar o buzo. Eu subi lá em cima para ofertar o buzo. É tanto que eu não ia entrar em discussão naquele momento ali, eu só fiz balançar a cabeça pro bispo, né? Entreguei o buzo e ali naquele momento ali você já vê que tem um preconceito, né? A própria igreja ainda hoje, tem. Eu imaginava um pouco que tudo que você sabe que é ao contrário disso aí, você sabe que você vai ter que bater de frente, né? Primeiramente a missa é um momento público, né? E na missa do vaqueiro,
o espaço é muito amplo e muitas pessoas que vêm para o evento participam ou não, mas ficam um pouco nos arredores do pátio do Parque do Vaqueiro, né? Então a missa é um momento público e todos que chegam são bem-vindos, indistintamente, né? Então não passou pela paróquia nem pela diocese esta organização ou o porquê de alguém ter entrado com um devido instrumento ou com uma bandeira, não passou pela diocese, não passou pela nossa organização. Se a parte da associação que organiza o evento estava acompanhando ou tinha alguma outra finalidade, não chegou até a gente esta informação. Da parte da igreja, a missa foi celebrada. Eu tenho a impressão que naquela época o Tio Gonzaga já sentia que a missa tinha tendência à mudança, que realmente mudou. Hoje você chega na missa, pessoas que estão na missa, que não tem nada a ver, quem deveria estar na missa não está, mas infelizmente quem tem mais poder é que manipula, que controla, o fulano entra, o ciclano entra. Então é um trabalho que está dando certo, mas de muita resistência, Eu praticamente trabalho só. Quando eu digo só, eu e minha família, meus filhos, que todos estão comigo nesse projeto. Mas assim, a gente recebe muito pouco apoio. A gente conta com o apoio do município de Serrita, mas o Estado às vezes apoia, às vezes não, tá entendendo? Mas sempre resiste a apoiar. Essa resistência que machuca, que maltrata, que desestimula, tá certo? Mas eu ainda me mantenho firme, com o propósito de levar essa história adiante e de mantê-la firme e forte, sabe, na memória das pessoas. Só que os louros, quando a gente realiza e vê que foi sucesso, mesmo sem apoio, mesmo sendo trabalhando sob pressão, sobre forte emoção, tá entendendo? Porque você não sabe como vai realizar as coisas, de que forma você vai realizar as coisas, você vai conseguir cumprir com todos os compromissos. Foi um sucesso. A Missa do Vaqueiro foi divulgada em vários meios de comunicação. É interesse desse meio de comunicação, as pessoas são curiosas em saber como o que é a cultura sertaneja, o que é o vaqueiro, o que é a missa do vaqueiro, o que é artesanato de couro, sobre o forró pé de serra, sobre o aboio, tá entendendo? E quando a gente mostra isso, torna isso público, as pessoas enlouquecem. Essa questão do evento em si depende muito de verba. Esse ano quase que não tem, por motivo de crise, eu acho, né? Por motivo da crise. Mas por mais que não tenha verba, mas eu acho que o bispo, o padre vai estar lá, o coral também, vai se disponibilizar e cantar lá para os vaqueiros, eu tenho certeza que não falta nenhum. Nós estamos dentro de uma sociedade que destrói formas tradicionais de vida. O capitalismo se caracteriza por isso. O capitalismo se revoluciona a si mesmo. O capitalismo destrói formas que ele próprio cria, que dirá as formas que são anteriores a ele. Ele destrói as formas de vidas anteriores. 46 anos é muito tempo para a gente considerar na reivindicação, realmente, de um reconhecimento para a cultura do vaqueiro. Mas em termos de duração, pensando numa, digamos assim, pensando no tempo histórico, 46 anos é nada. E considerando o modo como essa tradição inventada, porque aí eu acho que cabe bem essa ideia de uma tradição inventada mesmo. Como essa tradição inventada, ela vem se produzindo a cada ano, nessa dependência do interesse das autoridades governamentais, etc., etc., na verdade ela é muito frágil, ela pode se acabar. Se ficar nessa dependência, talvez a medida para assegurar a manutenção desse evento, né,
como um momento realmente de celebração, etc., esteja muito mais no âmbito do poder dos próprios vaqueiros e da autonomia dele em relação a essas estruturas, digamos assim. Tudo é finito, né? A história realmente ela é conduzida pelos fatos, pelos acontecimentos, pelas iniciativas de cada um de nós. No entanto, eu diria que o vaqueiro no sertão ainda é muito forte. Em toda a nossa região ainda temos uma presença significativa. Uma coisa nova que tem acontecido são as associações de vaqueiros que têm sido criadas em várias cidades. E isso ajuda também a manter uma organização, um vínculo. Eles se reúnem, começam a difundir mais a cultura do vaqueiro e assim por diante. Depois, a valorização do vaqueiro como um trabalho digno de remuneração, de regularização trabalhista. É um trabalho como qualquer outro. No entanto, o diferencial é a paixão, o amor que o homem do sertão tem pela natureza, pelos campos, pelos animais, pelo gado, e além disso a força e a coragem que tem o homem do sertão. Em relação à missa, claro que é uma história que já vem com esse evento, mas todas as preocupações que nós elencamos aqui, elas são importantes, né? É claro que a permanência e o crescimento da missa ou não vai depender de muitos diálogos, muitas conversas, ou mudanças, ou resgate de algumas coisas que foram sendo perdidas aí ao longo dos anos. Então vai depender um pouco de toda essa conjuntura. A filmografia pernambucana tem dado uma contribuição muito grande nessa reelaboração necessária da ideia de Nordeste, né? Nós temos que reelaborar, no mínimo, a ideia de Nordeste, senão abrir mão dela. As festas tradicionais, ditas tradicionais, né? A abordagem que se deve dar a elas é justamente no sentido de pensar até que ponto elas podem servir ao presente, elas podem servir inclusive para a mudança, né? Quer dizer, acabar com essa ideia da tradição como alguma coisa que paralisa o tempo. Não é possível paralisar o tempo, não é possível evitar a história, né? As coisas são históricas, as coisas mudam, elas se transformam, né? Esses símbolos eles podem ser reconstruídos, redefinidos, e símbolos podem ter novos sentidos, novos significados, podem ser ressignificados. A própria ideia do Nordeste, eu acho que para sobreviver ela precisa se ressignificar, porque ela justamente já não representa a maior parte da população. A maior parte da população não se sente representada, né? São os únicos que estão lá abrilhantando a missa do vaqueiro. Então, a missa hoje existe realmente hoje por causa dos vaqueiros, que é o momento mais bonito, o momento mais emocionante é na hora que os vaqueiros chegam para começar a missa. Ali sim, esse sim. Então, de parabéns, e não fugiram da raia. Eles mantêm ali a sua tradição e ninguém muda. Porque não é possível. Afinal de contas, eu acho que sem os vaqueiros poderia existir uma missa chamada Missa dos Vaqueiros. Você vê do mais pequeno agora que nasce, já pede um cavalo pro pai, diz que quer ser vaqueiro. Mas a gente quer que ele faça, mas primeiro estudar. Tá? Quando estiver formado, aí quiser seguir, já está de maior, aí ele vai escolher o que é que ele quer, né? Acha bom, quer, tudo bem. Não, a gente incentiva assim, porque é o que a gente faz, é o emprego nosso, é isso, nós não temos outro serviço, né? De 8 anos para frente, ele já nasce aquele tom de ser vaqueiro. Porque a gente vive aqui é disso, aí então ele já nasce e vê a gente naquela luta, então ele tem aquela vontade, aquela sina que o pai tem, né? Mas só que o pai incentiva, mas primeiramente é estudar. Depois é que quando tiver de maior, ele é quem vai decidir se ele quer ou não quer.
É só isso mesmo, é a luta. No dia a dia a gente é só lutar mesmo. A gente também trabalha faz os dois. Trabalha para se manter e também luta. Mas não deixa não? Não deixa não. A gente já nasceu com esse dom, então muita gente deixa, mas não mesmo. Pelo menos eu mesmo. Só quem aguenta é quem já vive praticando mesmo, porque quem não vai fazendo não aguenta vestir os couros numa quintura dessa com uma quintura e suor. Aí esse não dá porque não aguenta, não nasceu para essa luta. Principalmente quem não é bem estudado, aí não arruma emprego fora e aí a gente fica nesse. A gente também acha bom. Mas se seguir eu gosto. Quem quiser seguir, só que é pesado. A luta de lutar com gado é pesado. Não é fácil não, Só que o pai tem força de vontade. Pra quem quer mesmo. Adoro Serrita, a capital do vaqueiro, minha filha. Eu tenho vontade de conhecer outras cidades, mas de Serrita eu não saio não. É aqui. Porque aqui a pessoa está todo dia ali na roça, está cuidando do gado, de uma ovelha, de um cavalo, tá ali, tira leite, bota pra roça, dá comida ao gado. E ali, tudo ali a pessoa se diverte. A palavra que eu digo, amar o próximo. Só isso. Isso aí é tudo. É tanto que toda missa que eu dou, pode saber que essa bandeira floresta, essas 3 bandeiras, as 6. Toda missa você vai ver essas 6 bandeiras. Quer dizer, agora é certo que eu incluí mais essa outra aí. Vaqueiro do meu sertão, não despreze o seu gibão. Nosso destino é marcado pela providência divina. Assim se achou nas colinas Raimundo Jacó assassinado. Jesus é tão justiceiro, humilde e tão verdadeiro, que quando morre um vaqueiro, ele perdoa os pecados. São Jorge testemunhou quando Raimundo chegou, que o Nordeste chorou por um vaqueiro afamado. Até um dos irracionais sentiu na própria gravura seu cachorro na sepultura. Passou 3 dias deitado. Seu nome serviu de fama, Luiz Gonzaga gravou, e o padre João celebrou uma missa em corado. Os santos também sentiam, enviar os poetas ouviam, e os nordestinos aplaudiam uma